Olá, eu sou o professor Coutri Júnior e a gente vai trabalhar o tema como faturar R$ 5.000 a mais por mês no consultório odontológico. Bom, como vocês podem ver, nossos trabalhos aí são focados no franchising, né? Onde a gente é representante comercial, nossa empresa Nova Évila. A gente representa a Odonto Quality, a gente tem uma fábrica de software, a gente trabalha com consultoria, assessoria na área de gestão e também na área de educação. Bom, uma coisa que eu tenho reparado nas minhas andanças, nas minhas consultorias com cirurgiões dentistas, médicos, de um modo geral, é sempre essa pergunta: cadê o dinheiro que estava aqui? Eu ganho muito dinheiro, entra dinheiro, mas eu não vejo resultado. O que será que está acontecendo? Bom, com certeza há uma falta aí de gerenciamento, há uma falta de gestão. Muita gente não sabe o quanto ganha, muita gente não sabe quanto gasta. Grande maioria dos profissionais não trabalham os indicadores de gestão, um pouco de gestão financeira. E isso vai acarretando processos, problemas, né? Onde você trabalha demais e efetivamente não vê resultado. Bom, as empresas, elas na verdade possuem basicamente, essencialmente, dois problemas. O primeiro é a falta de movimento, ou seja, ela tem falta de cliente. E a segunda é a falta de aproveitamento. Você até tem cliente, mas não consegue ou vender mais, ou aproveitar mais. Você faz orçamentos, esses orçamentos não retornam, né? A falta de movimento, então, está aí, é um consultório vazio, você tem toda a estrutura montada, você é capaz, você é competente, mas não consegue trazer os pacientes para a sua clínica. A falta de movimento só tem um jeito: a gente precisa de cliente. Não tem outro jeito. E nós temos a falta de aproveitamento, ou seja, a nossa equipe não está funcionando, a gente não está funcionando enquanto gestor, enquanto administrador do nosso negócio, enquanto empreendedor, né? Então a gente até tem clientes, a gente até tem aí um certo movimento, mas a gente não consegue aproveitar. O foco do nosso curso vai ser exatamente esse: de melhorar o aproveitamento dos clientes que você tem. Como eu falei lá no começo, a gente vai faturar R$ 5.000 a mais por mês, aproveitando toda a estrutura, tudo aquilo, toda a organização que nós já temos, todas as condições que nós já temos, e nós vamos trabalhar estrategicamente aí com números e com ações para que a gente possa efetivamente mudar esse cenário, né? Óbvio que também você tem que trabalhar o aumento de clientes, mas o nosso foco aqui nessa palestra é um melhor aproveitamento daquilo que a gente já conquistou, daquilo que a gente já tem, e só com isso vocês vão ver como a gente consegue, com algumas ações, aumentar nosso faturamento em pelo menos R$ 5.000 a mais por mês. Bom, a gente está falando em aproveitar. Eu vou trazer uma das definições, né, de aproveitar. É importante que a gente tenha isso em mente para poder entender melhor esse contexto. Então, o que é aproveitar? É usufruir de maneira vantajosa, apropriar-se do momento oportuno para realizar algo que convém. Lendo os livros e assistindo palestras do Mário Sérgio Cortella, eu vi um texto que ele, tanto que ele fala nas palestras quanto ele escreveu no livro, que é sobre os ventos, os nomes, né, que os romanos davam aos ventos. E um dos ventos era chamado Obiportus, que era o vento que levava as navegações ao porto. E daí surgiu então a palavra oportunidade. Quando você chega ao porto, você tem que sair, tanto que em inglês a palavra exit, você chega então ao êxito, né? Então, oportunidade
leva ao êxito. Como também coloca lá o êxodo, que é a saída, o sucesso, né, a saída comandada por Moisés, etc. Então a gente precisa aprender a lidar com essa oportunidade. A oportunidade nos traz as condições para aproveitar e chegar ao sucesso que a gente deseja. Aí vem a pergunta: como que eu vou saber qual é o momento oportuno? Bom, para saber eu preciso de ter informações. Quais informações eu tenho? Eu consigo lapidar essas informações, transformá-las em conhecimento? Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso de uma outra coisa, da inteligência. E aí a gente tem um conceito de inteligência de negócio, né? O BI, Business Intelligence, quer dizer, a gente precisa transformar esses dados que a gente tem em ações efetivas, em decisões que nos tragam os melhores resultados. Tá, aqui. A gente parte aí dos registros, né? Esse é um grande problema. A maioria dos profissionais, dos pequenos gestores, eles não gostam, não têm a prática de registrar aquilo que acontece. Se eu não consigo registrar, ou se eu não quero registrar, como é que eu vou ter dados para tomada de decisão? Então, para que eu tenha dados, é preciso que eu registre aquilo que está se passando. Claro que para eu registrar eu tenho que ter planilhas, tem que ter uma estrutura montada que a gente vai fornecer isso para vocês ao final da palestra. Eu vou deixar um link com uma planilha que eu vou mostrar aqui para vocês. A planilha onde a gente vai conseguir trabalhar todos esses dados, né? Esses registros que precisam ser feitos para que a gente consiga esses R$5.000 a mais por mês. Então eu faço os registros, esses registros se transformam em dados, esses dados se transformam em informações. Quando eu olho para esses dados, eu tiro alguma coisa diferente, eu entendo esses dados, né, eles me informam, então eu posso dizer que eu tenho informação. Se eu consigo trabalhar esses dados e tirar algo maior, eu posso dizer que eu tenho conhecimento. Eu transformo essas informações em conhecimento, que é uma ligação de série de dados, né, uma série de informações que me tragam um sentido mais amplo. E com esse conhecimento, então, eu tenho que trabalhar a minha inteligência, que a inteligência é a tomada de decisão. A melhor decisão possível, dentro do conhecimento que eu tenho, gerando a oportunidade, ou observando essa oportunidade que se apresenta para mim. E quando eu vou agir, então, eu posso dizer que eu tenho a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento, a cultura que eu tenho, tudo colocada em prática. Então a gente precisa de toda uma estrutura, chegar até a tomada de decisão, mas não podemos parar aí na tomada de decisão. Nós temos que atuar em cima, fazer essa decisão, né, todo esse contexto, todo esse conjunto efetivamente acontecer, para que a gente traga aí resultado. Nós vamos assistir um filme agora, um pedacinho de um filme, o Poder do Agora, onde vocês vão ver que ele trata essa questão da sabedoria. Vamos ver. Como você está? Olha, até aquele telhado tem pelo menos uns 3 metros. Ninguém consegue saltar mais que 1,5 metros. Eu sei disso, sou ginasta. É o esporte masculino mais difícil do mundo. A maioria das pessoas sabe disso. Os espartanos da Grécia Antiga também eram ginastas. Eles montavam touros. Treinavam os guerreiros de elite dessa forma. Sabia disso? Sei mais do que imagina. E pensa que sabe mais do que sabe? Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Ah, é? Qual a diferença? Você sabe limpar o para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazê-lo. Então a questão é, se eu não colocar em prática esses dados que eu tenho, tudo que eu levantei, esses meus registros que se transformaram em dados, que se transformaram em informações, eu não vou conseguir efetivamente ter os resultados que eu preciso. Nós temos aí um grande problema para resolver,
que é a questão do hábito, né? Nós somos escravos dos nossos hábitos. Então, se nós não nos propusermos a mudar os nossos hábitos, nós não vamos conseguir atingir esses 5 mil reais a mais por mês, né? Indubitavelmente, se eu não conseguir mudar os meus hábitos, não consigo um resultado diferente. O Einstein tinha uma definição de insanidade, né? Ele dizia que insano é aquela pessoa que ela continua fazendo as mesmas coisas, ela não muda nada e ela espera resultado diferente. Quer dizer, a pessoa não planta e quer colher. Está plantando uma semente errada faz 3 anos, espera uma fruta melhor, um produto melhor. Não vai ter. Vai ter aquilo que você está plantando. Então, se você quiser mudar alguma coisa, se você quiser melhorar alguma coisa, é preciso mudar as suas ações. É preciso mudar os seus hábitos. E aqui o grande hábito, nós precisamos mudar, é o hábito do registro. É onde tudo começa naquela pirâmide que nós mostramos há pouco tempo atrás. Se a gente não começar a registrar aqueles dados que são importantes para a nossa tomada de decisão, nós não vamos conseguir. Tá? A gente necessita muito que esses registros sejam feitos, para que você possa tomar a melhor decisão possível e atingir o objetivo nosso aqui, que é os 5 mil reais. Só estou trazendo isso porque, assim, para mostrar a importância da gente ter registro. Que, como eu disse agora há pouco, a maioria dos gestores no Brasil, os pequenos gestores, não se preocupam com registro nenhum. A gente pede uma série histórica, não tem. Quanto você faturou no mês passado, não tem. Quanto você faturou no ano passado, não sei. Até tem lá, mas quer dizer, você tem que buscar tudo. Então, o trabalho de administrar, o trabalho de registrar, como o próprio nome diz, é um trabalho. Se engana muito aquela pessoa que fala assim: eu preciso parar de trabalhar, eu vou só administrar meu consultório. Gente, administrar é trabalho. Nós precisamos parar com isso. A administração não é aposentadoria. Você vai gastar tempo para administrar seu consultório. Agora, esse tempo administrado, ele vai trazer retornos maiores. Se você souber fazer certo, tomar as decisões corretas, o tempinho que você gasta para administrar seu consultório, para registrar, para observar, para analisar os dados, tomar a decisão, você vai ter efetivamente resultados muito melhores. Bom, vamos entender nesse fluxo de trabalho desse novo hábito. A gente precisa mudar a cultura de trabalho que a gente tem, ou seja, essa mudança de hábito, traçar um plano, ou seja, o que a gente quer, quais são os nossos objetivos, executar esse plano que a gente tem, registrar tudo que está acontecendo. Esse registro ele é subsídio para que eu faça a análise do que está se passando. Essas análises eu tomo a decisão, e essa decisão então me dá condição de agir, e de agir correto no que eu preciso então fazer. Eu vou mostrar para vocês agora a planilha que a gente tem, que nós vamos utilizar, para que vocês possam se familiarizar. Como falei, vou deixar o link lá no final para vocês poderem acessar e baixar a planilha, quem tiver interesse, obviamente. Bom, aí está a planilha. Então vejam, o que nós vamos precisar no primeiro momento? Que vocês registrem o faturamento do ano. Aqui essa planilha ela se refere ao ano anterior, tá? O ano passado. Então vocês vão pegar lá o faturamento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim por diante até dezembro. Como que eu faço isso? Espero que vocês tenham pelo menos as fichas, né? O levantamento de quanto você recebeu. Vai juntando tudo e coloque. Por que é importante isso? Se você não registrar o quanto você ganhou ano passado, como é que você vai saber se você está ganhando 5 mil a mais ou não? Você fala, o que o outro falou não serviu de nada. Então, para que você consiga efetivamente entender que está tendo resultado, você precisa comparar, né? E a comparação são com os dados do ano passado. Se a gente vai comparar janeiro do ano passado com janeiro desse ano, vamos comparar janeiro com dezembro, e assim por diante. A gente precisa também que vocês coloquem os orçamentos feitos,
quantos orçamentos? Em números, 5 orçamentos em janeiro, 7 em fevereiro. Desses que foram feitos, quantos vocês fecharam em janeiro? Isso é só pegar as fichas clínicas, isso não é difícil de fazer. Vamos depois fazer a questão do aproveitamento, né? Esse aqui, aqui não está aparecendo ainda, mas eu vou colocar o valor aqui. Na hora que você colocar os orçamentos, já sai pronto o percentual de aproveitamento. Depois nós vamos para outro item, também de janeiro a dezembro, que é o valor dos orçamentos realizados no mês. Você pega todos os orçamentos de janeiro, os realizados. Você fez 7 orçamentos em janeiro. Você vai somar em reais, quanto que deu. Depois você vai pegar aqueles que fecharam, daqueles 7, 5 fecharam. Você vai somar e colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Com isso a gente vai ter aí já as médias que a gente precisa. A planilha você já observa aí, né, que ela já tem a fórmula pronta. E depois a gente precisa de mais 2 itens, que é o de tratamentos abandonados e o de número de faltas. Então, com esses dados, nós vamos tomar decisões, a gente vai traçar ações aqui, que eu vou mostrar para vocês no transcorrer do curso, para que a gente possa, então, atingir aquela nossa meta de faturar R$5.000 a mais por mês no consultório odontológico. Vamos voltar lá para os slides. Bem, então uma pergunta aí, né? O que é o sucesso de uma empreitada? Atingir o objetivo, né? Eu digo que eu tenho sucesso, eu esperava alguma coisa, trabalhei, aquilo aconteceu, então eu posso dizer que eu tive sucesso. Ou seja, eu preciso atingir o objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Aumentar em R$5.000 o faturamento mensal do consultório. Se você olhar na tela, assim, você vai ver, você soma aqui, 1, 2, 3, 4 blocos, nós falamos em 5.000, só tem 4.000 aqui, então vamos trazer mais 1.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 1.000. R$5.000 a mais por mês. Esse é o nosso objetivo e a gente vai trabalhar aqui para ver como conseguir fazer isso. Bom, o que a gente precisa para atingir esse sucesso? Primeiro, ter um sonho, uma meta, um objetivo, um desejo nosso, 5.000. Precisamos ter um método e precisamos, sempre é bom que a gente tenha um mentor que nos ensine, que nos ajude. Lembra do hábito? Se eu tenho alguém que me ajude a fazer isso, que me dê força, que me dê subsídios para trabalhar, eu consigo chegar mais fácil e mais rápido. Vou voltar lá no Obports, né? Oportunidade, o vento que nos leva onde a gente quer. Então tudo começa aí no objetivo, quer dizer, o que você quer. Isso vai nos trazer as condições, se a gente tem ou não, quais são elas. Essas condições vão nos dar a oportunidade, vão nos trazer a oportunidade. Então, com essa estrutura toda, né? Eu tenho sonho, tenho o que fazer, tenho um método, eu traço um método, que é o que a gente vai trabalhar aqui, e com alguém para nos ajudar, a gente então atinge o êxito. Ao atingir o êxito, eu estou efetivamente tendo o que eu quero, atingindo o meu objetivo, chegando onde eu preciso chegar. Nosso sonho, nosso objetivo, R$5.000 a mais por mês no consultório odontológico. O método, a gente vai trabalhar com 3 questões aqui. Primeiro, o videogame do cliente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é uma metodologia que eu desenvolvi para mostrar para o profissional a quantidade de fases que leva até entre o paciente tomar a decisão de ir ao nosso consultório e dele chegar na cadeira, passar pelo nosso atendimento, sair, o que acontece na hora que ele sai, como que a gente tem que trabalhar essas questões. Esse é o videogame do cliente, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Mas de certa forma, o método principal que a gente usa, que sustenta todo o nosso trabalho, é o PDCA. O que é o PDCA? É um método onde a gente planeja,
o do é de executar, né, de fazer, né, de fazer. Então, o de, fazer, do, checar, e o agir corretivamente ou potencializando aquilo que já está bom. Então a gente define meta, define o método no planejamento. Nas ações a gente educa e treina, executa e vamos ver lá, coleta dados. A gente está começando a trabalhar os registros. Com esses registros coletados, a gente então faz a análise, para checar esses resultados. Eu tinha meta, está batendo? Eu falo que vou faturar R$5.000 a mais por mês, mas eu não sei do mês passado. Eu não sei de janeiro do ano passado, eu não sei de fevereiro do ano passado, não sei de março do ano passado. Como que eu vou dizer que eu estou faturando R$5.000 a mais? Eu preciso de registro, preciso de dados. Com esses dados, eles por si só, lembra que a gente tem que passar por informações, conhecimento, e ter a inteligência aí para trabalhar, olhar aquilo e transformar em algo palpável para que a gente possa tomar a decisão corretamente e agir e fazer em cima daquilo que precisa. A gente está trabalhando aí o BI, que é a inteligência de negócios. A gente vai trabalhar essas três questões, então, inteligência de negócio, PDCA, videogame do cliente, ok? E o mentor, a gente vai trabalhar um pouquinho como isso aqui, para ajudar você a concretizar, a implantar o método, né? E depois você pode procurar alguém, né, que possa também te orientar, ok? Sempre importante ter isso em mente. Vamos ver um pouquinho do videogame do cliente. Bom, o videogame do cliente, o foco é levar o cliente a ser atendido. Ele tem um problema bucal e nós precisamos resolver, nós temos condições de resolver. Nós vamos trabalhar para levar esse cliente ao nível de saúde bucal adequado para ele. Então aí o joguinho ele começa na situação que eu preciso organizar para que ele me descubra qual é o meu consultório. A gente tem várias possibilidades, né? E-mail, cartão de visita, boca a boca, outdoor, rádio, televisão. Isso é muito legal, porque quando eu me formei em 1992 e eu atendi até 2008, em 92 tinha acabado de ter uma revisão do nosso código de ética, e o máximo que a gente podia fazer era propaganda no jornal e no formato de cartão de visita. Não podia fazer panfleto, televisão, rádio, não podia fazer nada disso. Então a gente vive hoje, bem ou mal, uma situação bem melhor, né? Quase que podia dizer que um mar de rosas, né? Em relação à publicidade, de chamar paciente. Eu morava em São Paulo, tive meu consultório, tive 2 consultórios em São Paulo, em 2 lugares, no centro e na Vila Gumercindo. E eu dizia que meu maior concorrente, um dia eu percebi que era as Casas Bahia, porque eu tinha, vamos supor, tinha um orçamento de R$500, R$600. Eu não podia divulgar isso, não podia divulgar meu tratamento, minhas condições, não podia divulgar meu consultório. E as Casas Bahia estavam lá na televisão o tempo inteiro na cabeça do cliente. Você imagina, ele tinha R$600, aí tinha lá, naquela época o que pegava muito eram os equipamentos de som, Aiva, né, Pioneer. E dava lá 10 de R$60. Ele teve que pagar 10 de R$60, levar um som para casa, potente, né? Para poder se divertir ou ir ao dentista, ele preferia efetivamente comprar o som, que não acabava fazendo que fosse ruim para ele. Ele não conseguia tratar da saúde bucal dele, a gente não podia chegar até ele, e era ruim para nós, né? Não conseguíamos captar clientes. Bom, mas vamos imaginar aqui, né? Nós estamos trabalhando certinho, nosso paciente a gente usou uma dessas estratégias, ele veio e ele vai vir normalmente com uma ligação, né? Vai fazer uma ligação. E é quem que vai atender nossa ligação? Secretária. Ela precisa estar muito bem preparada. E eu vejo também uma outra questão que é um ponto crítico aí. Os profissionais, eles relegam um pouco a secretária, não investem no treinamento, não investem na capacitação das secretárias. Ela é fundamental e a gente vai perceber isso aqui. Bom, veja, paciente ou cliente, né, futuro paciente, descobriu a gente, tomou a decisão de ligar. O foco não é a ligação, o foco é ser atendido.
Então eu preciso passar pela fase aqui. Eu já passei pela primeira fase, que se ele não ligar, então eu fiz propaganda e tal, se ele não me ligar, game over. Vamos pegar aqui, ligou, então o joguinho continua, o videogame continua. A secretária atendeu mal, displicente, ou ele só quis saber preço, ela só falou e não fez nenhuma ação para que ele conseguisse marcar, para que a gente conseguisse passar para a próxima fase, game over. Se ela conseguir, né, então ele vai agendar, porque o foco dessa ligação é fazer com que ele agende. Você tem um foco maior de fazer ele atender, e tem o foco básico ali dele agendar, dele marcar uma consulta. Estamos de novo aí com a secretária. Se ele não agendar, game over. Se ele agendar, continua. Ele tem que chegar até o nosso consultório na data prevista. Aí ele pode ir de carro, de ônibus, de metrô, de trem, de moto, a pé, bicicleta, sei lá. Mas o importante é que a gente tenha conveniência para que ele possa chegar até lá. Então, se eu atendo as classes economicamente mais baixas, eu tenho que deixar uma estrutura, tem que estar perto de um ponto de ônibus. Se eu atendo a classe A econômica, né, eu preciso estar num bairro mais tranquilo, onde a pessoa possa parar o carro, tem que ter um estacionamento, né? Tem que dar conveniência para que ela chegue, para que ela possa descer do seu carro, entrar, ou descer do seu ônibus próximo, e com conforto, independente da classe, chegue ao nosso consultório. A hora que ele chega lá, com quem que ele vai estar? Secretário. Então veja, provavelmente você nem saiba que esse paciente existe, e ele já está já foi a terceira vez que terceira fase em que depende da secretária. Bom, aí depois tem a próxima fase, que é a fase da espera. Então a gente precisa dar um conforto para o paciente esperar até a hora do atendimento, uma revista, um jornal do dia. Eu vejo ainda hoje muito dentista assinando a revista em casa e levando para o consultório numa semana, 15 dias depois. A informação está muito, a obsolescência da informação hoje é muito grande, então você tem que assina no consultório. Na semana seguinte você leva para casa, lê lá e sei lá. Mas é importante que tenha atualizado o jornal do dia. Agora, uma coisa que tem resolvido muito hoje é Wi-Fi. Você deixa o Wi-Fi ligado lá, libera para os seus pacientes, já resolve bastante. Agora, isso tudo tem um segredo. Tem que dar essa conveniência para ele, esse conforto, mas para ele usar pouco, porque nós temos que atender rápido, atrasar menos. O atraso, ele atrapalha a vida de todo mundo. É óbvio que um atraso ou outro acontece, a gente tem urgências, emergências, mas se a gente fizer um estudo, olha o registro de novo, de olhar a nossa agenda, a gente vai conseguir fazer uma análise e perceber o tempo médio de atendimento de cada procedimento que a gente faz, de modo que não fica difícil de você conseguir marcar a sua agenda de uma maneira bem tranquila. Quando eu atendi ainda, as agendas eram, a gente tinha uma agenda de mão, ou as agendas elas eram, as agendas eletrônicas, você marcava lá ou meia hora, 15 minutos, 20 minutos. Hoje nós temos agenda eletrônica que, se você quiser marcar com o paciente 7h42, o outro 7h51, você pode. 8h47, você pode. Ele vai fechando, né? Então não é mais limitado a um tempo pré-determinado, como foi. Você não tem desculpa para você atrasar muito um paciente. 15 minutos é um tempo adequado, é um tempo razoável. Mais que isso já começa a ficar chato. Já fiz consultoria em pessoas que atrasavam 4, 5 horas a consulta em média, quer dizer, é um desrespeito com o paciente, o tamanho do mundo, isso é desnecessário e aí pode dar um game over. Veja, só aí você vai atender o paciente. Então ele já passou por uma série de fases. Isso aqui é o basicão, né? Eu tenho um curso só de videogame do cliente. A gente está falando aqui, resumindo, resumo do resumo do resumo. Mas veja quantas fases passaram e que você nem sabia, talvez, que o paciente existisse. E está aí agora que você viu. Já podia ter perdido ele antes. Quantos pacientes você já perdeu
Você não sabe. Lembra que eu falei lá atrás? 2 problemas nas empresas: falta de movimento, falta de aproveitamento. Falta de movimento você resolve com propaganda. É lá o começo do videogame do cliente. Mas você pode trazer movimento. Você traz pacientes. Se você atender mal, a secretária está mal preparada para o telefone, está mal preparada para fazer o agendamento, se o seu consultório não tem uma estrutura para receber o seu paciente, para que ele, conveniência para que ele pare, para que ele chegue, se a secretária é mal treinada em comportamento, ela atende mal, trata mal, né? Se a sua estrutura de espera não é adequada, o tempo não passa para ele, é chato ficar ali. Se você atrasa demais, essas coisas todas vão fazendo minar a vontade, o desejo do paciente estar ali com você, e você acaba perdendo. Então a gente precisa trabalhar essas questões para que a gente consiga aproveitar melhor o nosso paciente e fazer com que ele nos traga mais faturamento e a gente consiga também atendê-lo melhor, resolver mais problemas odontológicos. Então, veja, quando você termina o tratamento, você termina o orçamento ali, nessa primeira consulta, não importa, ele sai, no mínimo, ou ele vai marcar uma consulta de retorno, ou vai dar um tchau, né? Tchau para a secretária, então vai passar com ela de novo. Veja a importância dela. Enquanto você teve o paciente uma vez, ela estava em várias fases ali com o paciente, que você pode perder um paciente, né? Você pode perder, por exemplo, que eu falei lá atrás, a questão do aproveitamento é a questão da nossa equipe, que seja eu e a secretária, que seja você e sua secretária. Então é importante que você tenha a estrutura de trabalho, de competência resolvida para poder atender melhor seus pacientes. Vai pegar o carro, ônibus, moto, bicicleta e vai embora. E vai comentar com as pessoas o que passou lá dentro do seu consultório. Se foi bem, vai comentar bem. Se foi mal, vai falar mal, obviamente. Como que você sabe o que ele vai falar? Faça uma pesquisa de qualidade de atendimento. Precisa fazer com todo mundo, faz por amostragem. Mas quanto mais você fizer, né, registro, de novo, com as pesquisas você tem registro, faz registro, analisa, e aí você toma, você e sua secretária tem condição de tomar decisão em todo esse processo de atendimento. Então o videogame do cliente ele é pautado nessa questão. Você está registrando, observando e está preparado para cada fase para não dar game over e não perder o paciente. Ou seja, você vai melhorar o aproveitamento dos seus pacientes. Conforme você vai agindo, planejando essas ações, executando, registrando, analisando esses dados, como foi feito esse atendimento, que resposta que o paciente deu, se positiva, se negativa, estou vendendo mais, estou vendendo menos. Isso é como a gente vai estar lá rodando o PDCA. A qualidade das informações, a questão de registrar, né, de analisar e transformar isso em conhecimento é onde a gente está aí com as inteligências de negócio. Vocês percebem que aí tudo a gente está fechando essas ideias. Então você vê como que é importante a gente não trabalhar só a questão clínica, né? A gente precisa sim da questão clínica, mas eu vejo que a maioria das pessoas se preparam só para a questão clínica, mas não se preparam para o ambiente de gestão. Ambiente de gestão, você tendo gestão do seu consultório, não sendo bom no que você faz, não resolve nada. Então a gente precisa das duas questões, né? Você precisa ser bom naquilo que você faz e precisa gerir o seu consultório. Bom, essa é a base que a gente vai trabalhar. Então a gente vai entrar daqui a pouquinho nas ações efetivas para gerar esses 5 mil, porque a gente só está falando da estrutura, né? É o que eu tenho que trabalhar, como eu tenho que trabalhar, a gente está falando agora do método, né? Desde 1995 eu trabalho, eu estudo e trabalho com 94, com convênio. Então a gente fez toda uma análise estatística de necessidade de tratamento para poder fazer os planos, né? Análise de risco, etc, etc. Então a gente chegou num número que é atualizado para os dados de hoje. A gente tem uma média aí de orçamento de R$ 1.621,26, levando em consideração os valores referenciais do Distrito Federal, agora de 2014.
Então, com essa média de orçamento, se você está com uma média muito abaixo dessa, como é que eu vejo a média? Pega também o orçamento de um período, vê todo, soma, divide pelo número de orçamento, você vai ter lá a sua média de orçamento. Se ela estiver muito abaixo disso, aqui é clínica geral, eu estou levando em consideração que consulta inicial, restauração, uma fase, duas fases, três fases, classe 1, classe 2, classe 4, classe 3, né? As restaurações, endodontia, tratamento e retratamento, anteriores, pré-molares, posteriores e molares, periodontia e profilaxia, prevenção, né? Esses procedimentos ele me dá hoje uma média aí de 1.621. Claro, estou falando em média, você vai ter orçamento de 3.000, vai ter orçamento de 400, né? Isso é a média que a gente fez e a gente chegou a uma média hoje, números razoáveis para a gente poder trabalhar de acordo com os valores referenciais. Então já é uma base aqui. Então vamos voltar aos registros. Se eu tenho os registros, eu consigo ter esse número. Se eu estou abaixo, preciso pôr a barba de molho, preciso rever, alguma coisa deve estar errada. Bom, ação número 1, vamos fechar aí 2 orçamentos a mais por mês. Bom, vamos dar uma olhada aí, a gente falou no orçamento médio de 1.621,26, se a gente multiplica por 2, nós vamos ter então já um acréscimo de 3.242,52. Então lembra como é importante a gente ter os registros do percentual de fechamento. Lembra lá que a gente deu aquele exemplo? Que eu dei aquele exemplo, a gente tinha 7 orçamentos feitos em janeiro, fechamos 5, fechamos 4. Se a gente conseguir fechar mais 2 no mês, cada mês eu fechar mais 2 desses que eu estou perdendo, eu já consigo um incremento médio de R$ 3.242,52. Pode ser mais, né? Tem pessoas aí que fazem 15, 20 orçamentos, fecham 10, quer dizer, se aumentar mais 4 já bateu, já está sossegado. A gente está trabalhando aqui sempre em números baixos, para que você possa ver que é uma ação que é possível para pequenos consultórios, né, de fazer. Os grandes potencializa muito esses resultados. Como que a gente faz isso então? Quer dizer, como que eu aumento o meu aproveitamento de orçamento? Eu preciso vender mais. Eu preciso trabalhar minhas práticas de vendas. Claro que a gente não vai conseguir esgotar isso aqui. A gente tem curso de vendas de 16 horas, né? Mas vamos trazer umas ideias aqui importantes na parte de vendas. Venda é o centro nervoso de todo negócio. Vendas é o único setor que traz recurso para uma empresa. O resto traz custo. Vendas é o único que traz receita. Nós precisamos trabalhar a venda com carinho. O princípio da venda é confiança. As pessoas compram da gente porque confiam naquilo que a gente está fazendo. Então a gente tem que fazer com que o paciente confie cada vez mais na gente. Na nossa primeira consulta, a gente tem que usar de estratégias para que o paciente confie naquilo que a gente está fazendo, confie na nossa palavra, confie no nosso diagnóstico. E tem uma série de situações que a gente pode trabalhar, né? Vídeos explicativos para a gente mostrar para ele que aquela primeira consulta ela tem que ser uma consulta muito bem feita. Tem gente que faz orçamento assim, a toque de caixa, encaixa lá e vamos fazer. É fazer para perder, né? Então todas as consultas têm que ser muito bem feitas, mas o orçamento é aquele primeiro contato. Você tem que encantar o cliente, você tem que fazer com que ele sinta vontade de voltar, né? Se sensibilize da necessidade daquilo que você está fazendo, acredite naquilo que você está falando. Então se você conseguir vender a confiança, meio caminho andado. Vamos trabalhar um pouquinho os princípios da negociação, né? Primeiro, características versus benefícios. Muitos vendedores, muitos dentistas, muitos médicos trabalham a questão, isso vale para qualquer situação, viu? Das características. Você vai comprar uma televisão, o cara está preocupado, quantos pixels? Cara, eu quero saber quantos pixels. Tem gente que não tem nem ideia do que é pixel. Você tem que falar então o benefício, o que isso traz, né? Qual que é o benefício de você fazer uma faceta? Qual que é o benefício do implante? Qual que é o benefício dos dentes corrigidos, de usar o aparelho ortodôntico? Não é falar, o aparelho é assim, já está nada, pode até falar, mas isso é característica, né?
opina de titânio, faça enrosca, tá? Se o paciente perguntar, beleza, se ele estiver preocupado com o processo, com o procedimento, se não, é o benefício. O que isso traz de bom? Como vai ficar? A outra coisa é conscientizar e sensibilizar, né? Nós temos o hábito de, eu tenho que estar consciente disso, tem que estar conscientizado disso. Não conscientizar não adianta. A gente tem que estar sensibilizado. Conheço muita gente que fuma, e se você pergunta para ele, faz mal fumar? Faz. Você é consciente disso? Sou. E continua. Para conscientizar não adianta. A pessoa precisa estar sensibilizada. Ou seja, você precisa tocar o coração, né? Na sua fala, no seu momento de mostrar o teu trabalho, de apresentar o diagnóstico. Não adianta querer conscientizar, é sensibilizar o paciente. Não adianta ir na razão, é naquilo que é importante. Tem muito a ver com o de cima. Quando eu trabalho os benefícios, eu estou trabalhando a sensibilização. Se eu trabalho característica, eu estou trabalhando a conscientização. Vem o terceiro ponto, né? O terceiro princípio, que é falar versus perguntar. Óbvio, para a gente é muito mais fácil. A gente, como profissional da área de saúde, como consulta, a gente pergunta muito. Nem sempre é assim, né? Quanto mais você pergunta para o seu paciente sobre situações diversas, mais condição você tem de ir na veia do que ele está precisando, do que ele está necessitando, do que ele está desejando. Bom, a verdadeira função do vendedor: primeiro, a verdadeira, né? Ajudar o cliente a resolver o problema dele, o seu problema, dele, não o seu. E se você está precisando de milão para pagar teu carro, o problema é seu, não é dele. Você tem que resolver o problema que ele tem, e você tem que ajudar ele a fazer isso, né? O dinheiro é consequência. Oferte, ofereça o que ele está precisando, sensibilizando, resolvendo o problema dele, ele vai comprar e vai trazer o recurso que você tanto precisa, né, que todos nós precisamos. Uma das fases da venda, que é talvez a fase mais crítica, mas que também é a mais importante, é a fase das objeções. Então você apresenta o orçamento, apresenta o preço, vai passar na cabeça dele esses 5 itens que a gente colocou aí. Você é a pessoa certa para me atender? Sua empresa, seu consultório, é o certo para mim aqui que eu tenho que fazer? Isso que você me ofereceu, esse serviço, esses produtos, são efetivamente aquilo que vão solucionar o meu problema, ou os meus problemas? É o que eu preciso? As condições, os preços que você está me oferecendo para tratar são adequados? E o principal, preciso fazer agora? Pode esperar? Então, essas 5 perguntas que ele vai fazer para ele mesmo são chave para a gente poder resolver. Se eu já tenho isso em mente, eu tenho que mostrar para ele que eu sou a pessoa certa, que eu tenho competência para fazer aquilo que eu estou oferecendo. Eu tenho que mostrar o meu consultório, que ele veja meu consultório e entenda que ali é um ambiente interessante, é um ambiente importante, é um ambiente bom, limpo, né, adequado, tenha conveniência. O que eu estou ofertando, eu tenho que mostrar para ele que ele efetivamente precisa daquilo para resolver, né? Então tem que mostrar que é a solução. Tem que dar um preço que ele consiga pagar. Isso é estratégico. Existem pessoas que assim, você não tem que cobrar nem barato nem caro, é tudo em função do público que você tem. Se você atende a classe A e cobra barato, você não vai vender. Se você atende a classe baixa, econômica, se você cobrar caro, você não vai vender. Então você tem que estudar o teu público e cobrar de acordo com o que ele pode pagar. E mostrar para ele, como é o quinto, né, que é importante, o quanto mais rápido ele se tratar, melhor. Você já pode fazer o gancho aí depois da prevenção, para que ele volte mais rápido, né? A gente consiga efetivamente também melhorar o aproveitamento do retorno desse paciente. Então, ação número 1 foi vender, né? Precisamos vender, precisamos precisamos vender 2 orçamentos a mais por mês. Na média eu consigo 3.200 e poucos reais de aumento de faturamento. Vamos passar ao número 2, desconto. Tirar 10% de desconto de 4 orçamentos no mês. Eu não estou falando dos novos, daquilo que você já faz.
a gente sempre acaba dando um desconto. Vê se você consegue tirar, vê não. Coloca como estratégia que pelo menos de 4 orçamentos que você faz, você vai tirar 10%. Você está dando desconto, não dá mais. Se você consegue sensibilizar, mostrar o seu serviço, você trabalha as estratégias de venda como a gente mostrou ali, claro que rapidamente, como eu já falei, aqui a gente está trabalhando uma palestra de um tema e a gente tem só de vendas, né? Cursos bem maiores, né? Não dá para a gente esgotar o tema aqui. Mas usando um pouquinho daquelas estratégias que a gente falou para você, você consegue já melhorar isso também. Então vamos ver, olha. Se você tem uma média de desconto de 10%, dentro daquela média de valores que a gente trabalhou, R$ 162,12, os 4 orçamentos que você faz por mês, se você conseguir eliminar 10%, você vai estar faturando mais R$ 648,48. Juntando com 3 mil e pouco que a gente tinha lá, vai dar R$ 3.891. Tem muita gente que se preocupa com essa questão de preço, né? Se é caro, se é barato, desconto, isso aqui, né? E aí vem a pergunta, o preço é problema para você? Sempre você compra os produtos de menor preço? Sempre. De vez em quando sim, né? Mas será que sempre você compra? Todas as vezes você compara preço que você vai comprar? Todas as vezes. Todas. Você sabe a maioria dos preços da mercadoria, das mercadorias do supermercado? Tem gente que sabe, mas a maioria não sabe. Você olha uma vez e acaba pegando, né? Alguma vez já desistiu da compra porque o preço era muito baixo? Eu conheço muita gente que já, porque não está fora, isso aqui não está certo, né? E acaba não comprando. Então o preço é uma questão complicada. Você não é obrigado a comprar barato, precisa ser o mais barato, né? As pessoas compram se elas tiverem confiança naquilo que elas estão fazendo. Então trabalha preço estrategicamente, que você vai conseguir aumentar o teu percentual de venda, e você vai conseguir diminuir o percentual de desconto ou eliminar os descontos que você dá. Vamos ver que os clientes compram primeiro. Primeiro o vendedor, quem está ali na frente, né? No nosso caso, nós, a secretária, né? Quem está trabalhando. Segundo ponto é a empresa, né? O nosso consultório. Terceiro ponto, o serviço, o produto que a gente está ofertando. Quarto, o preço que a gente está cobrando. Então veja, o preço é o quarto item, não é o primeiro. Então se eu tenho, vamos pegar aí o dentista, consultório em condições adequadas e serviço, a solução, tudo isso meio que empatado entre N consultórios que ele foi, 2, 3, 4, o preço vai ser diferencial. Se não, se você já ganhou um nível de confiança maior nele, ele, mesmo que você cobra um pouquinho mais caro, ele vai optar em fazer um trabalho com você. Porque a confiança, ela meio que não tem preço, né? Claro que isso não tem um limite, que ela não dá conta, ela vai em outro, mas na maioria das vezes o preço ele é o último aí nessa escala de 4 aí, né? Ela confiou em você, teu consultório é interessante, a solução serve, ela vai analisar esses 3 pontos primeiro. Onde isso estiver meio que empatado, o preço é que vai definir. Vou trazer também uma planilha de desconto para vocês darem uma olhada. Então você vê, olha, se você tem uma margem de lucro de 20%, vamos pegar esse primeiro quadro aí, né? Essa primeira referência, coluna, linha. Se você tem um desconto de 2%, você tem que vender 11% a mais para manter os 20% de lucro. Então, vamos pegar lá os 10% de desconto que você estava dando. Se você tem uma margem de lucro de 20%, você precisa vender 100% a mais, você precisa dobrar para manter o mesmo lucro. Então a gente não tem ideia do que o desconto traz de, até não vou dizer prejuízo, né? Mas o que ele traz de perda de lucro, né? Então a gente tem que trabalhar melhor essa questão de desconto. Tem hora que é necessário, tem hora que eu preciso dar o desconto, mas não é sempre, né? Cuidado, vamos tentar diminuir um pouquinho aí os descontos para que a gente consiga melhorar. Se você conseguir tirar 2 orçamentos, 4 orçamentos, em 10% você aumenta aí em R$700 praticamente a receita, o faturamento. Vamos passar ao número 3. Receber de 2 pacientes inadimplentes por mês. Você pegar, praticamente todo mundo tem uma lista grande de pacientes inadimplentes.
Então a gente tem que trabalhar estratégias, né, estruturas de cobrança, para que a gente possa diminuir, receber de pelo menos 2. E aí, qual que é o maior segredo? O maior segredo para você receber de inadimplente é não deixar ele virar um mega inadimplente. E isso não estou falando em valor, mas em tempo. Quanto mais tempo passa que ele está devendo, mais difícil vai ser dele pagar. Então não espera passar 3 meses para cobrar. Ele atrasou essa semana, já tem que ligar. Claro que numa boa, né? Mas já tem que pedir, já tem que cobrar, já tem que avisar, olha, chegou a data, venceu, né? Precisa quitar. Quanto mais próximo está do vencimento, mais fácil é de você receber. Então monta a estratégia de cobrança lá com a sua secretária. Faça essas, lembra dos registros, vamos fazer os registros, né? O paciente passou do prazo, lá está uma semana, já liga. Vai atrás, corre atrás. Se você conseguir receber de 2 pacientes inadimplentes, vamos ver aqui, pegar uma média. Vamos supor que o seu paciente está devendo metade, né, daquele orçamento. Então, 2 que estão devendo metade, nós já temos de novo R$ 1.621,26. A gente já vai para R$ 5.512,26. Já passamos da nossa meta de 5.000. Mas a gente não vai parar aí. Vai atrás do atraso, né? Não deixa atrasar muito. Tô falando 2, pode trabalhar mais, né? Se você conseguir receber de 2, você já atinge aí mais 1.621. Ação número 4, eliminar 2 faltas por semana. O paciente falta demais, né? Quem tem agenda cheia, falta é um problema seríssimo. Você não consegue marcar a paciente, né? A pessoa falta e é um problema. Você pode cobrar a consulta, é uma estratégia. Enquanto ele não cobrar, ele não marca, não pagar, ele não marca de novo. É uma forma de fazer, né? E não precisa ir só na, como diz outro, só na goela do paciente, né? Vou só criar ações para, vou fazer expunição. Você pode ser, o primeiro ponto é sensibilizar. Então, que ele chegue 10 minutos antes, que ele não falte, o que a falta acarreta. E se fosse ele, né? Ele queria uma consulta naquele dia, você não marcou porque tinha agenda e uma outra pessoa faltou. Se a pessoa tivesse avisado, não aconteceu, ele poderia estar marcado. Então, quando a gente elimina 2 faltas, a gente aumenta aí a capacidade de faturamento, porque aquela consulta minha está me gerando dinheiro. Estou pegando o valor dos valores referenciais também, que é 95,12. São 2 faltas por semana. Atualmente a capacidade de faturamento é 760,96, onde a gente vai para R$ 6.273,22. Falamos em 5.000, já estamos em 6.200. E temos aí a ação número 5, que é evitar um abandono por mês. A gente tem abandono, o paciente vai embora, para. Até a gente se dar conta, se eu não tenho registros, se eu não tenho acompanhamento, se eu não tenho uma gestão do meu consultório, meus pacientes estão indo embora. Quando eu vejo, faz 2 meses que ninguém marcou, que uma pessoa lá não marcou, né? Perdi. Até eu ligar, já foi. Então eu tenho que estar atento. Passou uma semana, não veio. Segunda semana. Tô falando em clínica geral, orto é diferente, né? Cada um adaptado à sua situação. Mas a primeira consulta, que era retorno, não veio, tem que ir em cima. Tem que ligar, tem que fazer voltar. Perguntar o que está acontecendo. E você tem que estar analisando isso, né? Você pode ter um problema com a sua secretária, e como ela liga, ela não vai falar para você que o problema é ela. Então você precisa estar atento. A gente consegue eliminar abandonos, né? Então veja, quantos abandonos você está tendo? A sua secretária está ligando, está revertendo quantos? Nenhum? Peraí, alguma coisa está errada, você está perdendo muito paciente. O que está se passando? É hora de você pegar, nem que seja você, ou você pega uma outra pessoa de confiança, ou você vai pegar e ligar para saber. Evite, né? Trabalhe toda aquela organização do consultório, não deixe o paciente escapar. É um abandono aí que você evita, você já vai trazer. Vamos pegar que ele está indo no meio do tratamento, né? Pagou metade, está faltando metade, 810 dos 6.673 que a gente tinha, mais 810, nós vamos para 7.083.
No começo eu falei em 5, então você pode falar, mas você tá louco, é muita coisa. Então se alguma coisa, por que eu tô trazendo 7 mil? Você veja que a gente consegue com pouca coisa trazer aí um aumento de 7 mil reais no consultório. Se alguma coisa falhar, você chegou nos 5 mil. Você tem 2 mil aí de lambuja, como diz o outro, para poder chegar na meta que você quer. O que a gente propôs aqui, na verdade, que era os 5 mil. Então veja que não é difícil fazer. Não é fácil, não estou vendendo facilidade, né? Eu preciso de estrutura, eu preciso de gestão, eu preciso de esforço. Vou mostrar para vocês agora como é importante esse registro todo, né? Como que a gente vai fazer para chegar lá. Vamos voltar aqui na planilha. Então, olha, nós temos aqui na planilha, essa planilha está preenchida com algumas coisas aqui. A gente vem aqui colocar o ano anterior, ó, janeiro. Do ano anterior eu faturei 2 mil. A meta foi para 7 porque eu tenho que faturar 5 mil a mais. Lembra? A gente falou de 5 mil a mais. Era 2, 5 mil a mais. Em fevereiro, faturei 3 mil. A meta aqui foi aumentando hoje, porque os 5 mil já estão colocados aqui, nessa planilha. Quando você baixar a planilha, se você for lá no link que a gente colocar, se baixar a planilha, você vai colocar aí o ano anterior. E quando você faturou naquele mês do ano anterior, que do mês desse ano já vai ficar atualizada com 5 mil a mais, tá bom? E aí assim por diante, você vai preenchendo aqui. Tem aqui os dados iniciais, são aqueles que a gente colocou. A segunda é esse faturamento 2015. Aqui você vai acompanhando o realizado acumulado, a diferença do mês, diferença acumulada. Tem os gráficos aqui para você, embaixo, para você acompanhar aí. Depois tem cada mês, né? Você tem mês de janeiro aí. A primeira linha aí, que a gente está vendo aqui, é dia por dia, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, assim, quanto que você faturou naquele dia. Essa parte de baixo, quanto você gastou. E aqui nós temos os dados. O faturamento ele já vai puxar, as despesas ele já vai puxar, o resultado ele vai puxar, percentual de receita por despesa também ele já vai calcular. Aí você vai colocar aqui, janeiro de 2015, o número de orçamento, o número de fechamento, esses orçamentos que você fez, quantos que você fechou, os orçamentos versus fechamento, já vai sair pronto. É o percentual de aproveitamento. Lembra que nós estamos trabalhando no problema de aproveitamento. Esses mesmos números não em número de orçamento, mas em reais. O fechamento aí em reais, né? Orçamentos e fechamentos e o percentual de aproveitamento. Abandonos e o número de faltas. Vai fazendo isso, janeiro, fevereiro, dia por dia. Vamos lá no fim. Nós temos uma planilha aqui que consolida todos aqueles dados mês a mês, de janeiro, fevereiro até dezembro. E aqui que é o interessante, que nós temos um painel de controle. Essa parte da planilha, ela te dá uma visão ampla, geral, de tudo que está se passando no seu consultório dentro dessas perspectivas que a gente se propôs a trabalhar. E aqui, ó, você pode escolher o mês, ela atualiza, ela vai te dando a situação em relação a cada mês que se passou. Você coloca abril, aí ó, muda. Você colocou, vamos lá, janeiro, né? Os dados vão mudando. E ela tem a opção de você ver o acumulado, como que está no acumulado, tá bom? Aqui, ó, e aqui embaixo os resultados do que está bom e o que não está bom, comparado ao ano anterior. É um painel de controle, né? Dashboard que você pode olhar. Você tem aí como uma visão geral da perspectiva que a gente trabalhou, da ideia que a gente trabalhou aqui no consultório.
no nosso curso. Vamos voltar lá então para os slides para a gente poder encerrar aí o nosso curso. Bom, então usando o nosso método, se você evitar um abandono por mês, você vai ter um incremento de R$ 810,63. Se você evitar 2 faltas por semana, você vai ter um incremento de R$ 760,96 por mês. Se você receber de 2 pacientes que estão inadimplentes, você vai receber em média R$ 1.621,26. Se você diminuir o número de descontos de 4 orçamentos no mês em 10%, você vai ter R$ 648,48. E se você fechar 2 orçamentos a mais por mês, você vai ter um incremento aí de R$ 3.242,52, de acordo com os valores referenciais de Brasília do ano passado. A gente que cobra mais, cobrar menos não deveria, né? Só os referenciais é o mínimo que a gente deveria cobrar. Então, fazendo aí a soma, 810, 760, 1.621, 643, 1.242, nós vamos ter os 7.083, 2.000 a mais do que os 5.000 propostos. Por quê? Porque se alguma coisa não funcionar, se algum desses dados falhar, você consegue, você tem subsídio para trabalhar e chegar nos 5.000. Bom, tá aí a planilha gratuita para você poder baixar. Acesse o nosso site. Você pode ir lá dar uma navegada no nosso site também, é novaevila.com.br, Évila com H. Por que a gente chama de Nova Évila? Nova Évila, na Gênesis, na Bíblia, ela fala da terra de Évila, onde o ouro é puro. Mas é o ouro pedra, o ouro bruto, né? E a gente vive uma era diferente hoje, onde o ouro está no conhecimento, na inteligência, na tomada de decisão, na ação. Então essa Nova Évila seria uma terra diferente, a gente busca essa terra diferente, né? Onde a inteligência vale, onde a sabedoria traga resultado. Ou seja, o ouro hoje ele está aqui, né? Ele está na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa capacidade de trazer resultado, nossa capacidade de ação, nossa capacidade de comprometimento com aquilo que a gente quer fazer, e principalmente com o resultado que o cliente espera da gente, que o nosso paciente espera da gente. Esse é o ponto principal, né? Trabalhar a missão que você tem. O resultado financeiro ele é consequência de uma missão bem trabalhada, ele é consequência de um resultado de trabalho bem estruturado, né? Então a Nova Évila, a proposta é essa, que a gente consiga resultados melhores, que a gente viva numa terra aí melhor, numa situação onde as pessoas tenham efetividade naquilo que buscam, né? Que seus desejos, suas necessidades sejam supridas por qualidade de quem está produzindo. Então você acessa aí novaevila.com.br/planilha.asp, você vai baixar a planilha. Se quiserem anotar aí, meu telefone é 65 9664 6979, 9664 6979. Também tem o site, meu site pessoal, www.coutri, C-O-L-T-R-I, né? www.coutri.com.br. Queria agradecer a oportunidade, a sua paciência de ter nos escutado, nos assistido até agora. Desejar para você um grande sucesso, que você consiga atingir a proposta que a gente pôs aqui de R$5.000 a mais de faturamento, pelo menos, por mês, no seu consultório. Grande abraço aí e até a próxima.